Fala galera, beleza? Raoni Claro aqui falando, eu tô trazendo hoje pra vocês mais um vídeo e dessa vez um vídeo polêmico. Uma comparação entre planos de empresa. Qual plano é melhor? O meu binário paga mais? Os meus pontos acumulam? O meu kit tem mais vantagem? O meu produto dá mais pontos? E agora vamos ver uma comparação, qual é o veredito dessa disputa, tá certo? Acompanhe essa comparação nessa sacada monstra de hoje, tá certo? Vamos começar aqui uma análise dos principais pontos das empresas Rinode e Inove. Um dos pontos mais polêmicos, o kit de adesão. Aqui a gente vai comparar os dois principais kits das empresas, o kit maior, o kit apropriado. Na Rinode, o kit top sai por R$ 2.220. Na Inove, o kit maior ele tá pelo valor de R$ 1.999. Onde vem R$ 1.999 em produtos, 250 pontos no Unilevel, 700 pontos do binário. A pessoa se qualifica a receber 30% do binário e o patrocinador que indica esse kit recebe R$ 35. Ok? Na Rinode, com o kit de R$ 2.220, primeiro a pessoa já recebe R$ 4.440 em produtos. 1.000 pontos de alavancagem no Unilevel, mais 1.000 pontos no binário. A pessoa se qualifica a receber 20% do valor do binário e o patrocinador que indicar esse kit recebe R$ 200 na hora. Ou seja, o plano da Rinode ele é muito mais recompensador para a base. Ele remunera melhor a sua base. Vamos fazer uma simulação aqui com a entrada de 2 kits na sua rede. Na Inove, com 2 kits, você recebe na hora 500 pontos do Unilevel, R$ 70 de indicação, R$ 210 do binário, né, que são 30% de 700, 700 pontos na menor do binário, R$ 10 de bônus de atividade, que é o valor de R$ 5 com 2 pessoas, e não gradua, não dá pontuação de graduação. A média do bônus é de R$ 290. Na Rinode, com esses mesmos 2 kits, primeiro, 2.000 pontos no Unilevel. Lembrando que cada kit top alavanca com 1.000 pontos. R$ 400 de indicação, mais R$ 200 do binário. R$ 40 de Unilevel e 3% do bônus de Master, que dá mais R$ 60 aí em média. Então a pessoa já se gradua a primeira qualificação com esses 2 kits. Média de bônus R$ 700. Aqui a gente vê o impacto de início já no comparativo somente com os 2 kits. Agora, numa simulação onde a pessoa se gradua na Inove, a pessoa vai precisar de 4 kits para se graduar pelo binário, tá? Porque na Inove a pessoa se gradua pelo binário também. Então ela vai precisar de 4 kits, vai ter 1.000 pontos no Unilevel, vai ter o valor de R$ 140 pela indicação, R$ 420 do binário, R$ 20 de atividade, que é o valor de R$ 5 por 4 pessoas, tendo aí uma renda média de R$ 580. Lembrando que, qualificando pelo binário, não ganha os 9% do bônus de assistente, tá certo? Se graduar pelo binário na Inove, só altera o teto de ganhos do binário. Na Rinode, com os mesmos 4 kits, primeiro, 4.000 pontos de alavancagem no Unilevel, R$ 800 de bônus de indicação, mais R$ 400 do binário. 2.000 pontos na menor perna do binário, né, na menor equipe, R$ 80 de Unilevel e mais 3% de bônus de Master, que daí R$ 120. A média de bônus R$ 1.400. Então muita atenção nesses detalhes. Nesse primeiro comparativo, a Rinode arrasou. Próximo ponto a analisar: bônus de atividade. Mas o que é ativação? A ativação é o valor de produtos mínimo que a empresa estipula para você movimentar ao longo daquele mês para se manter conectado no plano de carreira, você se manter engajado no plano de carreira da empresa.
Na Rinode, a ativação mensal é de 200 pontos, que dá em média R$ 246 reais. Então, por R$ 246 reais, você tem 200 pontos. Já na Inovilife, a ativação mensal é de R$ 148 reais, que é convertido em apenas 40 pontos. O bônus de atividade, que na Rinode é chamado de bônus Unilevel, paga de 4% a 1% da primeira até a 9ª geração, dependendo do patamar. O consultor já recebe 4% até a 3ª geração, o Master até a 4ª e o Prata 4% até a 4ª geração, mais 3% na 5ª. Na Inove, esse bônus de atividade paga R$ 5,00 para cada pessoa que se ativar até a 5ª geração, mesmo sem graduar, mesmo que a pessoa não tenha um patamar de graduação. Ou seja, numa simulação de uma matriz 5x5, onde cada geração coloca mais 5 pessoas, nós temos na primeira geração 5 pessoas, na segunda 25, terceira 125, na quarta 625 e na quinta 3.125 pessoas, dos quais da primeira até a 4ª geração, na Rinode, a pessoa recebe 4% de 200 pontos de cada uma dessas pessoas até a 4ª geração e 3% na 5ª geração. Na Inove, esse mesmo bônus, a pessoa recebe R$ 5,00 de cada uma dessas pessoas até a 5ª geração. Financeiramente falando, com uma ativação simples, que são os 200 pontos da Rinode, ativação mínima, a pessoa na primeira geração ela recebe só nesse bônus R$ 40,00. Da segunda geração, mais R$ 200,00. Da terceira geração, mais R$ 1.000. Da 4ª geração, mais R$ 5.000. E da 5ª geração, R$ 20.833. Na Inove, nesse mesmo ponto de comparação, na primeira geração a pessoa recebe R$ 25,00, na segunda R$ 125, na terceira R$ 625, na quarta R$ 3.125 e na 5ª geração R$ 15.625. Então a gente vê que existe uma discrepância muito grande, colocando a Rinode em larga vantagem só nesse bônus. Agora fazendo mais uma comparação, considerando que nas duas empresas a pessoa tem a rotina de fazer 600 pontos mensais em consumo ou venda de produtos, ok? Na Rinode, com 600 pontos, nesse mesmo bônus, na primeira geração, a pessoa já recebe R$ 120,00, na segunda 600, na terceira geração R$ 3.000, na 4ª geração R$ 15.000 e na 5ª geração R$ 62.499. Na Inove, na primeira geração 25, na segunda 125, terceira 625, na quarta 3.125 e na 5ª geração 15.625. Então você percebe que não importa quantos pontos a pessoa faça na Inovilife, ela sempre vai receber os mesmos R$ 5,00, o que não é justo, porque se a produção for maior, a recompensa tem que ser maior. E na Rinode, como é pelo percentual do Unilevel, esse ponto mostra que ele é muito mais forte do que a Inovilife. Mais um ponto aí para a Rinode no comparativo. Agora aqui a cereja do bolo, o ponto que pega mais, onde as pessoas mais caem na história, é a pegadinha do século. Ponto acumula, o ponto não zera. Como que funciona essa história do acúmulo de pontos no binário? Primeiro, é muito importante deixar claro que o ponto não acumula para bonificação, ele só acumula para premiação, ok? Então na Inovilife esse ponto acumula e na Rinode a pontuação não acumula. Na Inovilife a pessoa se gradua e recebe prêmios pelo ponto acumulado no binário. Só para você ter uma ideia, um cruzeiro na Inovilife precisa acumular 40.000 pontos na menor equipe do binário, onde a pessoa tem a graduação de Rubi. Para isso, ela precisa de 58 cadastros de 700 pontos na menor equipe, fora que ela já tem que ter pelo menos 58 na maior equipe, dando um total aí de 116 pessoas aderindo com o kit maior, que dá 700 pontos. Agora o ponto principal. Um Rubi graduado no binário por ponto acumulado não necessariamente é pago como Rubi. Presta atenção,
Um Rubi graduado pelo binário pode receber aí um bônus de R$100, 200 ou até mesmo nada. Já a Rinode, ela não gradua e nem premia pelo binário. Ela não acumula pontos. Na Rinode, para ganhar o cruzeiro, você tem que ter 50 mil pontos no Unilevel para você adquirir a graduação de diamante. Para isso você precisa de 50 cadastros de 1000 pontos distribuídos em 4 Masters ou acima. Com as mesmas 116 pessoas em atividade na sua equipe, você provavelmente já é um diamante muito bem pago como diamante. Você ganha o seu cruzeiro e o seu bônus referente garantido. E justamente por não acumular, ela exige uma construção sólida de uma equipe. Ela exige que seja construída uma equipe que de fato ela trabalhe, que traga um retorno para a empresa e um retorno orgânico para a equipe, para o time. O time tem que gerar negócio, o time tem que fazer negócios para poder ter a pontuação. Recompensando de fato quem produz, dessa forma orgânica e definitiva. O bônus médio de um diamante com 116 líderes ativos varia de 14 mil a 17 mil reais mensais. Na Inove, esses 116 líderes não precisam necessariamente estar na equipe mais, nem ativos ou sequer na empresa, porque os pontos dele acumularam, ficou ali guardado. O que gera uma cultura de patrocínio descartável. Porque se a pessoa entra e o ponto dela fica acumulado, não necessariamente ela vai ser estimulada a ter sucesso no negócio. E perdendo pessoas, acaba não tendo um bônus pré-estipulado. É aquela história, a pessoa ganha no status e perde no extrato. A pessoa ganha no patamar, mas não recebe bônus. Sendo que o bônus médio de um Rubi mais, Rubi mais é aquele que é graduado pelo binário, ele é indefinido. Ele pode variar de 0 até o teto máximo limitado do binário da graduação. A única diferença é que ele ganha um bônus de avanço de título, ele ganha esse bônus uma única vez, um cheque de avanço de título. Já na Rinode, um bônus de diamante varia do menor diamante, que dá uma média de 8 mil reais, até 15 mil reais ou mais, em média. Não ganha nenhum bônus de avanço de título, tá? Agora, só para efeito de curiosidade, um cruzeiro com acompanhante pago em uma agência sai uma média de 5 mil reais. O que é melhor? Acumular pontos ou poder pagar pelo seu próprio cruzeiro todo mês pelo resto da sua vida? E uma outra curiosidade, a Rinode, que não acumula pontos, com 4 anos de multinível, já entregou mais de 30 Evoque, mais de 70 carros entre Civic e BMW, mais de 10 supercarros, uma Lamborghini, 4 cruzeiros, sendo que o 2017 é um cruzeiro fechado somente para a Rinode, com presença de artista famoso, 3 viagens para o Caribe, 3 viagens para a Disney, 3 viagens para a Europa, uma viagem para Bora Bora e uma viagem para Dubai e Ilhas Maldivas. E na Inove Life, que acumula pontos, ainda não fechou nenhum cruzeiro exclusivo, mesmo com todo esse pessoal acumulando pontos. Ainda não conseguiu fechar nem o seu primeiro cruzeiro exclusivo, ok? Então isso é um ponto para se pensar de uma forma muito séria. O que acontece por trás disso? Por que é tão difícil as pessoas conseguirem essa premiação que parece ser tão fácil? Outro ponto-chave que é colocado como destaque, que é a tal da trava na graduação. O que é a trava na graduação? São as regras, as exigências que tem no plano de carreira para que você consiga atingir o próximo patamar, tornando a empresa sólida e de acordo com os padrões do marketing multinível autêntico. Bom, começando aqui no comparativo, a Rinode tem trava? Tem trava. Ela exige parâmetros para o avanço de novos patamares. E a Inove Life tem trava? Também tem trava. Ela exige parâmetros também para o avanço de novos patamares. Na Rinode, para atingir a primeira graduação, a pessoa tem que ter 2 pessoas diretamente patrocinadas e 2.000 pontos totais de equipe. Não tem travas de pontos, tá? Não tem trava de ponto. Toda a pontuação pode vir de uma única linha. O patamar de prata, a Rinode precisa de 6.000 pontos, sendo que uma das pessoas da sua linha, não importa a geração, tem que estar graduada como Master. Também não tem trava de pontos. Patamar de ouro precisa de 20.000 pontos e 3 Masters em linha diferentes. Também não tem trava de pontos. Esses 20.000 podem vir de uma única linha.
Já na Inove-Life, para se tornar assistente, a pessoa precisa de 2.000 pontos e tem trava de pontuação máxima por linha, ou seja, por linha só vai computar 1.400 pontos. Não adianta ter 20.000 pontos numa linha, só vai computar 1.400 pontos, o que obriga a pessoa também a ter 2 diretos para poder atingir os 2.000 pontos. Esse patamar de assistente é o equivalente ao patamar de Master da Rinode, ok? Próximo patamar, executivo, precisa de 5.000 pontos, com a trava de pontos de 3.000 pontos por linha, o que equivale na Rinode a ter um graduado abaixo. O patamar de executivo da Inove equivale ao patamar da Rinode de bronze, que é um patamar que não existe mais. E o patamar de sênior da Inove, que é o próximo patamar, precisa de 15.000 pontos, sendo que tem uma trava de 9.000 pontos por linha, e ele equivale ao patamar de prata da Rinode. Isso significa que as duas empresas têm travas similares, muito parecidas para avanço de títulos, o que na minha opinião é muito bom, porque essas travas obrigam o líder a trabalhar as laterais, fazendo com que todas as pessoas da equipe tenham sucesso, ganhem, tenham o suporte necessário, ok? Então nesse ponto as duas empresas são muito parecidas na questão de trava da graduação. Próximo ponto comparativo é o bônus de participação. O que é o bônus de participação? É o equivalente ao PLR de uma empresa. A empresa pega a lucratividade dela e distribui entre as pessoas, entre os colaboradores, entre as pessoas que trabalham na empresa, ok? Nesse caso, a Rinode divide 5% do lucro mensal da empresa entre os diamantes e acima que façam 600 pontos pessoais ou mais. Ok? A Inove-Life ela divide 3% do lucro da empresa entre todos os graduados de qualquer patamar ativos no mês. O que significa isso? Significa que, por exemplo, na Rinode, se a empresa tiver um lucro de R$1 milhão e tiver apenas 100 diamantes, cada um deles vai receber R$500 cada, ou seja, é um valor que tem relevância, né? É um valor que faz a diferença. Já na Inove-Life, imagina que a empresa tem os mesmos R$1 milhão de lucro, porém com 1.000 graduados, né? Porque considerando todos os graduados, o número ele aumenta muito. Então, cada um teria R$30 de bonificação nesse bônus de participação. É um bônus que não tem relevância, um bônus que não faz a diferença. Distribui entre mais pessoas, porém com um valor bem mais irrisório, um valor bem menos significativo, tá certo? Então, nesse caso, a Rinode, ela foi muito sábia em distribuir esse valor entre a liderança que já está fazendo um bom trabalho como um prêmio de incentivo, tá certo? Sendo que esse valor também pode ser revertido para a rede em forma de premiação, de uma festa, enfim, de reconhecimento do trabalho da equipe. Aqui um ponto-chave, o coração do nosso negócio, que são os produtos. Sem os produtos nós não conseguimos desenvolver esse negócio. Então, nesse comparativo, a Rinode é uma empresa que tem 28 anos de existência, tendo mais de 500 produtos em seu acervo, sendo que 2 deles foram premiados como o melhor perfume de 2015, sendo o Empire, e o melhor perfume de 2016, sendo o Gracie. E o valor médio da pontuação de cada produto, da movimentação do produto, varia de R$1,25 a R$1,50 por ponto, sendo um dos pontos mais bem pagos do mercado. Já a Inove-Life é uma empresa que tem apenas 2 anos. Se você quiser conferir, aqui está o CNPJ dela e a data de registro, tendo um acervo bem menor de produtos disponíveis e ainda nenhum destaque em uma grande competição, em uma grande premiação. O valor médio da pontuação é de R$1,71 a R$3 por ponto, sendo mais elevado que o da Rinode, dificultando talvez um pouco mais a alavancagem de resultado. Para quem tem experiência de negócio, de empreendimento, sabe a importância que é o tempo da empresa estar no mercado. E aqui a gente consegue ter uma visão desse panorama, tá certo? Um outro ponto aí que pega bastante, que as pessoas elas se confundem e que às vezes até caem em alguma armadilha, que é o percentual de graduação. O que é o percentual da graduação? É o quanto a pessoa recebe em percentual no plano de carreira, dependendo do patamar que ela se encontra. Então na Rinode, esse é apenas um dos bônus, que é o chamado bônus de crescimento. Um Master recebe 3% da pontuação da sua equipe. O que precisa para ser um Master? 2 kits de 2.220 para fazer os 2.000 pontos, se graduar com o Master e ganhar R$60 só nesse bônus, ok?
Já na Inovilife, para você se tornar um assistente e ganhar 9% da bonificação, da pontuação da sua equipe, você precisa de 8 kits de R$2.000 para fazer os 2.000 pontos e se graduar e ganhar R$180 só nesse bônus. Ou 4 kits para se graduar pelo binário e ganhar R$126 somente nesse bônus pelo binário, tá certo? Na Rinode, se você cadastrar esses mesmos 4 kits, você ganha R$120 como Master. E com os 8 kits, você recebe R$240 só nesse bônus. Ou seja, ganhando mais com os 3% da Rinode do que com os 9% da Inovilife. Então presta muita atenção nisso. Presta atenção nos pequenos números. Os grandes números enganam. Os pequenos números é o que pagam, é onde está a sua aposentadoria. Então não é o quanto ela paga, mas sobre o que ela paga. Imagina, é mais interessante você receber 10% de 1.000 do que 100% de 10, não é verdade? Aqui tem esse tipo de pegadinha, então presta muito atenção. Porque contra fatos não existem argumentos. Pessoas mentem, números não. Então aqui está para vocês o comparativo de um dos principais pontos. Agora mais um ponto importante, que é o reconhecimento. Na Inovilife, o reconhecimento, a pessoa se gradua no Unilevel, competindo com média de preço por ponto de R$2 contra a média de R$1,50 da Rinode, mas gradua também pelo binário, com a pontuação acumulada. Porém, com o câmbio do ponto superfaturado, com uma média de R$7 por ponto. É isso mesmo, R$7 por ponto no binário. Já na Rinode, só gradua pelo Unilevel. Não tem papo, não tem frescura. Só gradua pelo Unilevel na pontuação do ciclo, sem acúmulo de pontos. Todo mês os pontos zeram no Unilevel e na menor equipe do binário, sendo tudo convertido em bônus por direito no período. Então a pessoa zera, mas ela recebe em dinheiro tudo aquilo que ela produziu. Na Rinode, a pessoa nunca perde o reconhecimento caso não mantenha a produção. Então, se a pessoa bateu o patamar de ouro e no mês seguinte ela não conseguiu manter a meta, ela continua com o patamar de ouro no sistema. Então, presta muita atenção nisso. Às vezes o barato sai caro. Às vezes, para querer trabalhar menos, você acaba trabalhando muito mais. Bônus carro, esse é um ponto bastante polêmico nessa comparação. A Rinode premia com carro todos os consultores que se graduarem triplos diamantes e acima e que mantiverem por 2 meses a graduação, começando por uma BMW. Nos meses em que a graduação não for atingida, o consultor paga o valor da prestação. Isso é uma regra, uma trava que garante a solidez. Ganha quem trabalha organicamente, sendo impossível a pessoa comprar o patamar e ser reconhecida. Já na Inovilife, a pessoa precisa acumular 600.000 pontos na menor equipe do binário. Para isso, ela tem que ter no mínimo mais 600.000 na outra equipe. Com um câmbio de R$7 médio por ponto de recompra no binário, é necessário que essa pessoa movimente quase 10 milhões de reais em produtos e ela ganha um Corolla. Já com 3 milhões na menor perna, a pessoa ganha uma Evoque. Mas você já imaginou? Na Rinode, fazendo 1 milhão de pontos no Unilevel e atingindo o patamar de Imperial Diamante, você também ganha essa Evoque. Então aqui fica muito claro que nos dois casos exige muito trabalho. Tanto em um como no outro, eu particularmente acredito que a dificuldade seja a mesma. Não adianta cair numa ilusão de uma pontuação acumulada, sendo que a pontuação demora muito para acumular. E o trabalho que você vai ter para esse acúmulo, você consegue conquistar esse carro, também você consegue atingir esse patamar na Rinode. Talvez até de uma forma muito mais fácil, mais simples e sendo remunerado por isso. Mantendo o seu patamar, você é remunerado pela sua graduação. Então galera, seguinte, precisamos nos atentar às armadilhas dos pequenos números, tá ok? Nos atentar às armadilhas dos pequenos números, porque não adianta a pessoa vir falar, o seu binário paga 20% e o meu paga 30%, só que o seu binário paga 20% de 1.000 e o meu paga 30% de 700. A diferença é uma questão de R$10 entre um e outro, tá? Então os pequenos números mostram a verdadeira face. Esses comparativos do binário e do plano de carreira parecem muito promissores em relação ao plano da Rinode, mas a que preço? Ponto superfaturado, pontuação acumulada com um valor sinistro de câmbio sobre os pontos?
Imagina só, quanto tempo você vai levar para acumular 80 mil pontos para o Cruzeiro, juntando de 5 em 5, tá ok? Então presta atenção, a Rinode hoje tem o melhor plano do mercado, que junta a sustentabilidade, remuneração e o apoio à base. Então se você está na Rinode cogitando a possibilidade de sair da empresa, presta atenção, assiste esse vídeo de novo e anota os principais pontos. Se por acaso você, num ato desesperado ou talvez por uma ilusão que não tenha dado muito certo, você tenha saído da Rinode para migrar para uma outra empresa, talvez até mesmo para a Inove, presta atenção, analise esse plano, entenda o poder da sustentabilidade a longo prazo, com uma divisão justa para a equipe toda, principalmente para a base. Então se você saiu da Rinode e tem o desejo de voltar e após esse vídeo, esse desejo se tornou mais ardente, entre em contato comigo. Vamos trabalhar junto, vai ser um prazer enorme te receber de braços abertos para a gente poder desenvolver o seu projeto e realizar os seus sonhos, tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha sido bem esclarecedor, tenha direto aos pontos, tenha tirado da sua mente todas as dúvidas, todas as confusões e tenha blindado você em relação ao nosso plano. Desejo a você, a sua família, a toda a sua equipe um sucesso fenomenal. O meu nome é Raoni Claro e nos vemos por aí nas melhores praias do mundo. Vamos pra cima, ser empreendedor de sucesso.